Olá, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais da palavra de Deus. Então é muito importante que nós estejamos sempre com a palavra aberta, com o estudo para anotar, ou mesmo fazer um desenho ou uma escrita para que você possa tirar também as dúvidas. E hoje nós vamos aí estudar um livro chamado também de Evangelho, que é o livro de João, ok? Pegue a sua Bíblia e vamos ao estudo. Bom, hoje nós vamos estudar aqui a nossa Bíblia e no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. A Bíblia conta muitas histórias muito importantes que a gente leva para a nossa vida e passa de geração em geração, porque ela é a palavra de Deus, ela não muda, na verdade, ela está sempre ativa e viva no nosso coração. Então, o versículo de hoje, nós vamos abrir aqui no livro de 1 Coríntios, eu já coloquei o versículo aqui para a gente guardar. Então, o 1 Coríntios 13, versículo 3, diz assim: poderia dar tudo o que tenho, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Esse versículo ele fala sobre amor, é uma palavra muito importante e chave para os nossos dias, não é mesmo? Então, o amor, ele é um sentimento que nós temos em nosso coração e também temos de Deus para conosco, porque nós só existimos porque houve amor de Deus para com a nossa vida. Então, o amor é um sentimento muito forte, é o primeiro que Deus fala para a gente sempre estar tendo para agir, para fazer as coisas na nossa vida. E aqui diz o versículo, né? Eu poderia dar tudo que eu tenho. Quer dizer, às vezes eu dou tudo que eu tenho. Posso, a pessoa pede, eu dou, faço um monte de coisa. Mas se eu não tiver o amor, que é o principal, olhar para as pessoas, fazer as coisas com amor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque Deus ele só vai ouvir, ele vai observar o amor, o empenho que você está colocando diante daquela situação, diante de qualquer coisa que você coloque. Então, o sentimento amor é muito importante. Mas acontece que o amor, ele é muito grande e ele também é diferente em várias situações. Então, a gente já sabe que existe o amor de Deus para conosco, que é o primeiro amor, é o amor mais importante. E existem aqui, lógico, no mundo, vários tipos de amor, que a gente pode até contar nos dedos quais são. Será que você sabe me dizer que tipo de amor que você tem aí do seu lado? Você pode ter o amor de pai e de mãe, você pode ter o amor do seu irmão, você tem o amor da mamãe e o papai junto, e tem o amor de amigo, e também o amor com outras pessoas que você também não conhece, o amor ao próximo, né? Que são pessoas que estão próximas de você. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre algo que é muito importante, que é o amor, na nossa lição de hoje. Nós vamos estudar o livro de João, como eu falei, um versículo também muito importante para a gente entender, é esse daqui. E depois eu vou te dar um outro versículo que é muito importante. Aqui a história que eu vou contar hoje para vocês, que é a história de uma boda. Boda. Mas o que é boda? Você vai saber o que é boda. E eu vou contar essa história, está no livro de João, que é um evangelho, tá? Então vamos lá, vamos cantar e lembrar onde está o livro de João? Mateus, Marcos, Lucas e João. Opa, olha aí, ó, é o quarto evangelho. Então vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 2. Bem, pessoal, então eu vou explicar para vocês o que é boda, como eu disse no início. Então, antigamente e ainda hoje, as pessoas comemoram o dia do aniversário de casamento, o dia que a pessoa casou-se, né? O dia que um homem e uma mulher resolveram se casar, né? Se unir. Então, até hoje se comemora as bodas. Então, a gente, quando houve, assim, 25 anos, bodas de 25 anos, de 50, de 20, de 10, todas elas são especiais. Então, cada uma tem uma data, tem um nome diferenciado.
né? Por exemplo, 20 anos de casado, são 20 anos, são bodas de porcelana, por exemplo. 25 anos são bodas de prata. E assim, cada uma tem um nome específico e especial. E as bodas que nós vamos contar aqui hoje são as bodas de uma cidade, que ocorreu numa cidade. Então, aqui na Bíblia, no livro de João, a gente vai ver que a cidade era a cidade de Caná, onde Jesus e Maria estavam também ali passando, né, para poder ir para outros lugares também. Enquanto eles estavam na cidade de Caná, Maria e Jesus foram convidados para uma festa de casamento. Aqui na Bíblia não nos diz se é o primeiro casamento, né? Se é o primeiro ano de casado, se é o segundo, 2 ou 3. Mas a gente sabe que é uma boda de casamento, né? E é uma festa de casamento. E quando chegou esse dia, naquela época de Jesus, as festas eram muito grandes, né? Eles não comemoravam só um dia, como nós fazemos em 4 horas, 5 horas, né? Até porque, para nós hoje em dia, casamento é uma festa grande e custa bastante, né? E infelizmente, nos dias nossos atuais, não tá dando pra gente fazer nem festa, né? Muitas por causa da aglomeração de pessoas, na verdade. Mas voltando aqui à nossa história, Jesus e Maria foram a este casamento, foram convidados para esse casamento que já estava acontecendo. Tinha muitas pessoas neste casamento e a Maria e Jesus estavam lá olhando, participando. E aconteceu algo nessa festa, né? Os noivos estavam tão felizes, contentes, todos estavam contentes, até que a Maria chegou até Jesus e falou para Jesus o seguinte, chegou com Jesus e falou para Jesus, bem pertinho dele, assim: olha, Jesus, o vinho da festa acabou. E Jesus, olhando para Maria, ele disse para ela: mas por que você está me avisando, mamãe? Por que você está me falando comigo assim? Eu não estou preparado. Quando Jesus disse isso, né, a gente pode até observar aqui, ó, no versículo, né, pode até ler melhor no versículo, que ele diz essas palavras para Maria, tá? E ele diz assim no versículo 4: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. E Jesus disse aquilo porque essa festa era a primeira aparição de Jesus como Filho de Deus. Maria ali sabia que Jesus era o único que poderia, de certa forma, ajudar naquele momento. E mais uma coisa a gente pode acrescentar nesta história e dizer para vocês. A coisa mais importante, muitas vezes, numa festa, o que é? É o bolo, não é? A gente, quando tem o bolo, tem tudo. Eu posso ter quase nada na festa, mas se eu tiver o bolo de aniversário, o bolo especial, a festa já tá feita, já tá ótimo, né? Só que naquela época, o mais importante não era o bolo. O mais importante das festas era o vinho. O vinho era muito especial, tinha que ser um vinho muito bom, porque todos precisavam estar contentes, alegres, e a festa durava bastante, muitas horas e muitos dias. Então o vinho que eles serviam tinha que ser realmente muito, certo? Então, quando a Maria chegou para dizer isso para Jesus, que o vinho da festa tinha acabado, foi que ela percebeu e alguém também deve ter comentado com ela naquele momento. E Maria, então, ficou meio assim, mas ela foi logo e disse para Jesus isso. E aí ela foi lá e falou para Jesus. Logo em seguida, Maria voltou para seu lugar ali, vendo a festa. E Jesus foi até as pessoas que cuidam das bebidas, das coisas que tem na festa, né? E ele disse o seguinte: ele chegou para todos aqueles homens que estavam lá e ele viu que existiam
potes muito grandes, de barris, né, que eles chamam barris, muito grandes. Então, tinham barris enormes. Esses barris, eles guardavam a água da família, muitas águas, cabia até 100 litros dentro desses potes grandes de pedra que existiam. E eles usavam essas águas para as purificações deles, do povo, de cada pessoa, né? E Jesus disse para eles, olha, encha esses potes até a boca de água. Até a boca de água. Mas antes de Jesus ir lá e fazer isso, sabe o que aconteceu antes? Um minuto antes, a Maria, em vez dela ir lá quietinha, sentar no lugar dela, ela foi até os garçons, né? Na festa tinha, por exemplo, é como chamado de garçom, e ela falou para eles assim, olha, se Jesus chegar para vocês e falar alguma coisa, mandar alguma coisa, vocês obedeçam. Tudo que ele falar para vocês fazerem, vocês façam. E aí aqueles homens que estavam ali cuidando daqueles potes de água e tudo mais, ficaram ali aguardando. Então, um pouquinho antes de Jesus chegar até eles, né? Aqui nós podemos verificar nos versículos que a ordem é essa, né? Então, primeiro ela foi lá e disse para eles, obedeçam o que Jesus está ordenar e pedir a vocês. E aí ela voltou para o lugar dela, né? Quando ela voltou para o lugar dela, aí veio depois Jesus e chegou aos homens e disse, ó, tá vendo aquelas potes? Ele viu os potes vazios, e aí ele ordenou, ele falou, ó, pega esses potes e enche de água. Aí eles encheram de água, os potes até a boca, né? Cabia bastante água, eles encheram de água. E após encher de água, Jesus chegou e disse para um deles, olha, agora vocês vão pegar esse pote aí e vai levar para o dirigente da festa. O dirigente é aquele que cuida da festa. E o dirigente que tinha lá o pote, né, experimentava tudo que tinha para a festa, ele estava lá. E os homens garçons, né, as pessoas foram levar até o dirigente. Mas o dirigente não sabia nada sobre Jesus. Ele não sabia que Jesus ia fazer alguma coisa. Os garçons, eles pegaram os potes, mas assim, eu acho que eles devem ter ficado assim com a cabeça assim, mas por que a gente vai levar água pro dirigente? Né? Por que eu vou levar água? A gente está precisando de vinho, não é água. Água todo mundo pode beber, mas vinho acabou. E por que eu vou levar água pro dirigente? Mas mesmo podendo estar pensando desse jeito, eles obedeceram a Jesus. E aí eles levaram o pote de água, cheio de água, para o dirigente. Então, o dirigente recebeu do empregado o copo, que era uma parte da água, que o empregado trouxe para o dirigente provar. E assim ele foi fazer a prova. Mas que delícia. Isso aqui não é água. Uma coisa muito gostosa. A água tinha se transformado em vinho. Que coisa maravilhosa. O dirigente, quando experimentou a água que o empregado tinha dado, ele não sabia que era água, mas o empregado sabia que tinha sido água que ele tinha colocado. E o dirigente então falou, mas que vinho maravilhoso! E logo em seguida ele chamou o noivo, foi lá conversar com o noivo. O dirigente foi lá conversar com o noivo porque ele não tinha entendido. Ele não tinha entendido como que o noivo tinha colocado naquela hora, naquele momento, o vinho mais gostoso, o melhor vinho para aquela hora da festa, sendo que a festa já tinha transcorrido um bom tempo e já estava quase no final, e o dirigente não sabia que aquele vinho estava guardado, aquele vinho gostoso.
E o dirigente, então, perguntou e disse para o dono da festa, né, o noivo, né, que a maioria das vezes, numa festa, o vinho bom, ele é colocado logo no começo de uma festa, porque tá todo mundo consciente, tá todo mundo bem alegre, bem experimentando, feliz. Então, ele ficou surpreso e ele disse: o senhor colocou o melhor vinho pro final. Fez o contrário, né? O que muitas pessoas fazem. E o noivo também ficou maravilhado e um pouco chocado, né? Porque ele não sabia também que o melhor vinho tinha sido colocado no final da festa. Mas isso só foi possível porque Jesus estava na festa. Jesus fez a transformação da água para o vinho. Não é todo mundo que faz isso, né? Hoje, se você quiser fazer uma experiência bem legal, você tem que ter uns materiais e você vai fazendo as misturas, você consegue entender por que uma coisa mistura com a outra, uma coisa não se mistura com a outra. Mas Jesus, ele não fez nada disso. Ele simplesmente ordenou. Ele era o Filho de Deus que estava ali fazendo algo para que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus. E Jesus transformou a água em vinho, uma cor gostosa, né? Uma cor bonita, um vinho que era bom para todas as pessoas. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Depois que ele fez este milagre em Caná da Galileia, ele juntou-se com seus discípulos, com a sua família, né, com a sua mãe, e ele foi para uma outra cidade chamada Cafarnaum. Bom, o que a gente pode aprender com essa história das bodas de Caná lá na Galileia? Primeiro, a gente pode lembrar que existem pessoas na igreja que fazem aniversário de casamento. Por quê? São vários casais que estão comemorando, até quando a gente fala assim, o início do mês, né? Tem alguns que têm aniversário, datas de casamento de 10 anos, de 1 ano. Muita gente casou na igreja, né? E tem aí os casais. Então a gente já pode lembrar e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que também se uniram e hoje comemoram a data do seu aniversário de casamento. Isso é muito legal, muito bom a gente compartilhar e a gente agradecer a Deus também, para que cada vez mais outras pessoas possam ter, inspiradas pelo amor, estarem realmente se unindo. E quando Deus une pessoas, Ele também está dando a oportunidade da gente continuar, né, ter famílias, né, aumentar as famílias, e isso é muito bom também. Agora, quando a gente pensa nessa história, que foi um primeiro momento em que Jesus se colocou ali numa situação, é legal a gente pensar que Jesus, ele transforma qualquer lugar. Então, quando Jesus está conosco, um casamento, até mesmo um casamento, pode ter um milagre ali acontecendo, né? Um milagre muito especial que une duas pessoas, que une várias pessoas, que pode modificar a vida de qualquer um, certo? Outra coisa que a gente pode observar dessa história é que quando a Maria vai lá conversar com Jesus, e é como se ela estivesse dando um toque para ele, ou então dando uma lembrança que aconteceu alguma coisa, né? E que ele poderia fazer algo também, né? Então, nesse momento, Jesus, ele até fica assim, um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo ele dá uma resposta para Maria, mas ele também vai fazer o que a Maria também já imaginava. E é esse ponto que eu quero colocar para vocês. A maioria das vezes, a mãe conhece o filho, né? A mãe sabe como o filho foi preparado para determinada coisa. A mãe sabe como o filho está naquele dia, ela conhece o filho, sabe o potencial de cada um. E aqui a gente pode dar os parabéns para aqueles filhos que são esforçados, aqueles filhos que escutam a mamãe e que obedecem a sua voz.
aqueles filhos que estão fazendo as atividades conforme que a mamãe pede e que são filhos que agradam também o coração de Deus. E Maria, ela conhecia Jesus. E ela foi lá falar para ele. Se ela não conhecesse Jesus, ela não ia falar para Jesus. Mas ela foi, o coração dela moveu para ela estar dizendo para Jesus. Faltou o vinho, né? A parte mais legal, importante da festa acabou. E aí, Maria, quando ela disse, também quando ela foi lá, o movimento dela de ir lá falar com os empregados da festa, também demonstrou que Maria sabia que Jesus, ele ia fazer alguma coisa, porque ele era o Filho de Deus. E Maria sabia que Jesus tinha um amor muito grande por cada pessoa que estava ali e principalmente por aquela alegria não acabar. Jesus com certeza ia fazer alguma coisa. Então Maria conhecia Jesus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus e que Jesus transforma também cada lugar em lugar diferente. Por isso que é muito importante. E aí o versículo que eu falei no começo, que é muito importante, que está em Êxodo. Bom, então o livro que eu falei para vocês de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É o outro versículo que a gente tem que aprender, porque ele também diz a respeito do amor do pai e da mãe de vocês. Olha, respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Esse versículo é uma promessa. Então, gente, esse versículo que nós acabamos de ler, e mais aquele versículo do início da nossa aula, que é de 1 Coríntios, fazem um casamento importante na nossa família, na nossa reunião, né? O pai e a mãe já é uma família. O seu pai e a sua mãe é um motivo a mais para você agradecer, para a gente agradecer a Deus pela família, por vocês estarem bem, por vocês estarem com o papai e a mamãe que um dia se uniram, e agradecer a Deus também quando eles fizerem aniversário de casamento, que é muito bom reafirmar cada dia a união do pai e da mãe aí, tendo na família um lar feliz com Jesus. Amém?